Olá, meu nome é Danny. Eu sou dos Estados Unidos. Estou aqui em Teresina, cidade quente, passando 9 meses. Eu sou intercambista, mas eu já sou formado. Eu estou aqui através de uma bolsa que se chama Fulbright, através do governo americano e brasileiro em parceria. E para mim dar aulas de inglês como professor auxiliar aqui. Assim, eu estou aqui 9 meses e eu vou embora na semana que vem. E tem sido uma experiência incrível estar aqui, na Universidade Federal do Piauí, claro. Um aspecto do Brasil, especificamente aqui em Teresina, que me chamou a atenção, é o fato de que as pessoas aqui são muito acolhedoras, mais do que até em outras partes do Brasil. As pessoas desde o início eram muito receptivas a falar comigo, me convidar para eventos e me mostrar o que Teresina, Piauí, o Brasil tem que oferecer em termos de cultura, falando sobre bailes tradicionais, pratos típicos, gírias, piauiês, está brocado, esse tipo de coisa legal. Assim, esse aspecto me chamou muita atenção, digamos, as coisas únicas do Nordeste, daí do Piauí, daí de Teresina, e a maneira em que as pessoas acolhem estrangeiros na Universidade Federal. Pois, 9 anos atrás eu comecei a estudar espanhol e daí quando eu entrei na universidade eu percebi que eu poderia usar línguas para conhecer outras partes do mundo, especificamente nosso hemisfério. E daí eu comecei a aprender português e na minha universidade, University of Pittsburgh, que fica na cidade de Pittsburgh, no estado de Pensilvânia, a gente tem um centro de estudos latino-americanos e eu tinha professores brasileiros. Assim, eles me indicavam, me informaram sobre essa bolsa de Fulbright e eles me encorajaram em termos de me candidatar para a bolsa. Porque para mim eu adoro conhecer outras culturas, outras pessoas, outras línguas e, digamos, outras perspectivas de vida e do mundo. Assim, foi isso que me impulsou em termos de prosseguir a oportunidade de estar fora do meu país, e nesse caso foi meus professores que me guiavam para essa bolsa que me levou aqui. Assim, no futuro eu pretendo qual é a palavra? Eu pretendo procurar mais oportunidades trabalhando com ou o meu governo dos Estados Unidos ou com algum tipo de organização internacional. Muita coisa. Açaí, beiju, tapioca, é mais ou menos a mesma coisa. As frutas, pop de fruta que eu posso fazer suco gelado na minha casa. As pessoas que eu conheci aqui, o fato de que aqui muitas coisas são mais tranquilas, especificamente em termos de horário, para combinar para as coisas, as pessoas aqui são mais relaxadas do que americanos. Também eu vou sentir falta da natureza, das frutas, do fato de que eu tenho tantas árvores no campus da UFP, pastos, esse tipo de coisa. E o fato de que tem gatos e cachorros por todo o campo. Assim, eu vou sentir falta dessas coisas. A pasta de amendoim, primeiro. Não, segundo. Minha família primeiro. A pasta de amendoim, diferentes tipos de cerveja, não somente Pilsner. Meus amigos, o fato de que na cidade onde eu moro as coisas são mais tranquilas, simplesmente, do que aqui. E eu tenho saudade do frio, de não estar suando o tempo todo. Assim, essas coisas. Eu diria, pra mim, tem sido o fato de que muitas pessoas aqui duas coisas. Talvez a primeira nem seja cultural, mas porque eu sou muito branco e estrangeiro, todo mundo me olha aqui. Assim, eu tive que me adaptar em termos de lidar com o fato de que todo mundo está o tempo todo. Culturalmente, uma coisa que foi difícil é que não todos, mas muitos brasileiros falam coisas, oferecem coisas sem realmente significar ou, digamos, verdadeiramente falar, ou seja, vamos tomar uma pizza, vamos fazer assim. E daí eu falo, tá bom, então vamos lá, e daí eles
me falaram. E daí eu fiquei, pois você tá me mentindo ou tava... Esse tipo de coisa que, na média, americanos tendem a ser mais honestos em termos de hoje não fala ou fala de verdade. Mas isso foi algo que me adaptei com o tempo e não melhor nem pior, é só diferença de cultura. Desde el principio quería hacer intercambio, pero pues no sabía como qué país escoger, estaba entre México y España, pero pues veía más la oportunidad de ir a México. Entonces fui a la Oficina de Relaciones Internacionales de mi universidad y pues empecé a preguntar sobre becas y pues las oportunidades que podía para ir de intercambio. Y tenía 3 opciones, México, Brasil y Argentina. Argentina no quería. Y México, cuando fui a llevar como la inscripción, ya era muy tarde y pues perdí la oportunidad, entonces quedé a Brasil. Y ya apliqué y me aceptaron y ya por eso estoy aquí. Yo quería hacer intercambio casi desde que inicié la carrera, pero pues en mi universidad solamente se fue a partir de como el de quinto semestre. Entonces pues esto no, como que dije no, y ya dije no, pues en séptimo ya lo hago. Y ya lo hice. Bueno, pues yo les empecé a hablar de que quería hacer intercambio y ellos como que, bueno, sí, pero lo veían como muy lejano, como no creo que lo haga, pero pues yo igual les hablaba y les hablaba. Entonces empecé a investigar y pues a ir a averiguar allá a la Oficina de Relaciones Internacionales. Y ya nada más fue como le dije a mi mamá, ya voy a ir a aplicar, ¿estás de acuerdo? ¿Me vas a apoyar? Y ella me dijo, sí, yo te apoyo, mientras pues estés feliz y todo, dale, pues bueno, antes de venir como que estudié mucho el país, averigué mucho, leí mucho sobre la situación que estaba pasando aquí, entonces vi lo de la crisis por Dilma y bueno, todo eso, vi que pues inicialmente era como potencia aquí en Latinoamérica, ¿no? Era como la primera potencia de Latinoamérica, pero pues con la crisis y todo eso, entonces empecé a leer. Pero es que no sé, la visión que tenía de Brasil en general cambió, o sea, es que no sé explicarlo, o sea, yo llegué a Brasil y sí era como me lo imaginaba, pero ¿qué? Pero Teresina es como una ciudad aparte de Brasil, o sea, es como muy diferente. Entonces como que entré un poquito en conflicto al principio porque yo decía, ¿cómo así? Brasil va a ser todo así, o sea, pero ya luego empecé a viajar y como que sí, es como me lo imaginaba, la gente es muy amable, no sé, me lo imaginaba igual, creo, la comida. O sea, la comida para mí la extraño demasiado. Pues además de mi familia, llegué y desde el primer día todos muy amables, muy acogedores, déjame yo te llevo acá a este lado, déjame yo te guío, sal con nosotros, te presento a tal persona. Entonces fue muy chévere porque pues uno llega a un país extraño y que lo acojan a uno de esa manera, pues me parece. Eu respondo pelo nome de Júlio Lessoni Makisene, sou estrangeiro, mas um país chamado Moçambique, é um país africano. De tantos países africanos, então eu saí em Moçambique. Tenho 42 anos de idade e nessa carreira de docência tenho 22 anos a dar aula. Vim cá devido ao programa que rolou ao nível das universidades de Moçambique, junto com o memorando brasileiro.
E praticamente estou cá desde, se a memória me falha, agosto, dia 16. Quem me recebeu foi ela. Não, eu só ouvia na comunicação social, ouvia-se falando que Brasil é isso, mas aquilo. Nunca tinha pensado até que um dia poderia estar aqui. Mas finalmente estou cá, pela graça de Deus, não é? Obrigado. Por razões muito simples. Como falei há bocado, que Brasil tem memorando com Moçambique na área de formação de quadros. O programa que me levou para aqui foi exatamente aumentar o conhecimento na área de formação de professores para o ensino superior. Porque o programa que eles colocaram em Moçambique era para os professores que estão a dar aula no ensino superior, que deveria concorrer nessas bolsas brasileiras, de acordo com a CAP, as orientações da CAP. Então, depois de remetermos a nossa papelada, que são os documentos, e eu vinha com uma linha de pesquisa na área de formação, ao nível de Universidade de Moçambique, então eles tiveram a honra de conseguirem aprovar o meu projeto e fui uma das pessoas que me selecionaram para vir cá na Universidade Federal de Piauí. E eu tinha concorrido 2 vagas, Piauí e Universidade Federal de Minas Gerais. Mas por causa do tempo do início na área de mestrado, então aqui foram os primeiros a me qualificar. A razão pela qual eu consegui viajar e cheguei aqui. Essa que foi as oportunidades que eu tive para estar mesmo no Brasil. Ali que foi difícil, meu amigo, não quero te mentir. Não foi fácil. Quem deveria me apoiar é a própria universidade. De todas as despesas, só de vinda para cá. Por quê? Porque a universidade cá ia me pagar a minha bolsa. Assim que está acontecendo, não é verdade? Mas de lá eles não poderiam custear a despesa. Deveria ser a faculdade de lá que deveria me ajudar para poder. Mas isso que não aconteceu. Eu não poderia ficar parado porque as oportunidades já estavam abertas. Tinha que criar meios. Falar com a minha família, também amigos que puderam me ajudar para eu comprar só o bilhete de voo para conseguir viajar aqui. Bem, chamou-me a atenção o nível da sociedade, quer dizer, a sociedade que se encontra hoje em dia, não é verdade? Em termos da correspondência linear, como que as pessoas falam para você compreender o que essa pessoa quer chegar. Essa é uma diferença que eu aprendi. A outra questão é o modelo de vida que os brasileiros vivem, não é? Em relação àquilo que, ou comparativamente com onde eu saí. Em termos de acolhimento, em termos de sensibilidade, de aproximar as pessoas para ouvir o que está acontecendo ao nível brasileiro, isso não aconteceu. Essa parte eu tive muita dificuldade e até hoje continuo a encontrar dificuldades. A única pessoa que possa me facilitar e compreender naquilo que a sociedade brasileira vive é a Lourdes. E até hoje. Quando eu estudei português no meu país, eu quis ensinar a linguagem, a língua portuguesa. Então fui ao Centro Cultural Brasil-Peru a me preparar para dar a prova internacional do CUPEBRAS, que acredita no nível de português. E aí eu fiquei sabendo sobre a OEA, que tinha programa com o Brasil para fazer graduação e pós-graduação. Então eu vi aí a convocatória, o edital, e eu tentei, a primeira eu consegui. Não, é a primeira vez. Eu sempre quis, mas eu nunca pude, porque o trabalho não me deixava. E quando eu tentei fazer doutorado no meu país, meu chefe não me dava licença para poder sair. Então comecei um doutorado virtual, mas não é a mesma coisa. Então eu tentei, eu fiz o processo de seleção pela OEA e deu certo, então deixei meu trabalho e vim para a cidade. Eu sou filha única, eu morava com meu pai sozinho. Então, quando saiu isso, porque ninguém esperava, porque concorrem muitas pessoas e é muito difícil conseguir uma bolsa, e saiu isso,
Meu pai disse, eu te vou apoiar, você quer viajar sim. Mas, por exemplo, aqui não te dão os tiquetes de avião, não te dão para o seguro médico, tudo isso o estudante estrangeiro tem que cobrir. E saía muito caro de meu país, então meu pai se fez um empréstimo e com isso pude viajar e cobrir todos os expensas que eu tinha que fazer, que a bolsa não me ia cobrir. Meu pai e minha família me ajudou muito, me apoiaram bastante. Era a primeira vez que estou saindo da minha casa. A primeira coisa que me chamou a atenção em Teresina é que ninguém caminha pela rua. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção. Na minha cidade tem muita pessoa na rua, mas aqui tem muito menos delinquência. E nunca vi pessoas, eu pensei inclusive que Teresina era uma cidade fantasma, que não tinha pessoas. Porque como eu cheguei em fevereiro e nunca encontrava ninguém na rua, e todo mundo me dizia que ninguém saía, eu fiquei muito assustada. A segunda coisa que me pareceu diferente, os brasileiros que moram na minha cidade, em Lima, são muito acolhedores, muito receptivos, comunicativos. Aqui as pessoas eram muito desconfiadas. Você perguntava alguma coisa e te olhavam como que se você fosse bandido e não queriam te ajudar, ou te dizem pergunte a outra pessoa. Isso achei um pouco diferente quando eu cheguei. A primeira coisa que eu gostei, uma das disciplinas que eu aprendi, foi isso de refletir os textos, analisar, comentar, criticar os textos, porque normalmente no meu país você não critica muita coisa, você não tem capacidade de análise. Me gostou isso da roda de conversa, onde você coloca novos pontos de vista, não? Intercambia informação, mas eu adicionaria uma coisa, e uma retroalimentação, que eu sabia umas coisas. Eu acho que depende muito da turma que receba o estudante estrangeiro, que depende muito do programa. Por exemplo, quando eu cheguei, eu fui a primeira estudante estrangeira na educação. Depois chegou um colombiano e os professores, a primeira semana, quando eu falava, não me entendiam nada e eles não falavam espanhol. Então eu tinha dificuldades para compreender a aula. Não sabia metodologia, errava nos trabalhos. Meu caso. Nos outros casos, os estudantes que vieram este ano tiveram menos dificuldades do que nós. Por quê? Porque eles foram apresentados às coordenadorias, sabiam que iam chegar estudantes estrangeiros, tinham professores que falavam espanhol, que falavam inglês. Então colocaram com essas pessoas aos estudantes. Estavam melhor preparados este ano do que ano passado. E outra coisa que é muito difícil, encontrar moradia, fazer a documentação aqui. Mas acho que os que pior passam aqui são os estudantes africanos e os estudantes colombianos. Por quê? Porque os estudantes africanos, quando eles chegam, a primeira coisa que a pessoa pensa é que a África não é um continente, sino que é um país. E por lo que transmitem as mídias, pensam que eles são doentes, que são pobres, que são miseráveis, que têm doenças, e a pessoa não se interrelaciona muito. E muitas vezes não são bem acolhidos, têm dificuldades para fazer trabalhos em grupo, têm dificuldades para conciliar, e entre eles se ajudam. Então, o estudante estrangeiro aqui, normalmente, sempre procura outro estudante estrangeiro que te pode ajudar. Porque os estudantes brasileiros, normalmente, não sabem os problemas que a pessoa afronta, porque você passa por muita coisa. E como que não te ajudam, ou te dizem, te vou ajudar, sim, mas como ninguém tem tempo, na verdade, não te ajudam muito. Acho que eles passam mal. Depois também percebi que os estudantes colombianos passam mal, tanto de intercâmbio como pós-graduação, porque a primeira coisa, quando você pergunta, de onde você é? Eu sou colombiano, a primeira coisa que perguntam é, você é do país do Pablo Escobar, você tem droga, você vende droga. Então essas coisas fazem que as pessoas também, como que não queiram ter amizade muito com a pessoa, certo? Eu, quando entrevistei um de meus colegas, ele me contou que na sala de aula são 2 estudantes de pós-graduação.
E o professor les perguntou a eles, olha, e quanto custa hoje o quilo de droga na Colômbia? E ele fez uma coisa assim. Então, aí eles se deram conta que estava falando sobre a situação da Colômbia. E muitos estudantes passam por isso. Então, certas coisas fazem que seja mais fácil, mais difícil vir de um país. Certo? E outra coisa também que pude perceber, que quando vem estudantes, neste caso professores americanos, o ano passado veio uma intercambista italiana, o tratamento é completamente diferente. São mais receptivos os brasileiros do que com os latinos. Isso é o que eu estou podendo falar sobre minha pesquisa.